Efésios capítulo 1, versículo 15 a 18, começando no 15, diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos agora a aprendermos dela, que o Espírito Santo venha agora me ajudar a ensinar, a falar, e também o Espírito Santo venha nos dar entendimento ao ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar. E nós estamos continuando o nosso estudo e nós terminamos na semana passada uma série sobre revelação direta, indireta, revelação especial, etc. e tal. E hoje nós vamos começar a falar sobre iluminação e interpretação. Iluminação e interpretação. Por quê? Porque revelação divina é algo importante e crucial. É Deus revelando, como diz o nome, a respeito dele, sua vontade, sua pessoa para nós. Então, é muito importante a questão da revelação divina, mas tão importante quanto a revelação divina é a iluminação. Porque sem iluminação e sem a interpretação que vem da iluminação, toda e qualquer revelação que venha de Deus se torna inútil. Deus revela, mas se nós não temos como entender, se nós não temos como ser iluminados e, portanto, interpretar o que Deus está falando, então, grande coisa tem revelação. Então, tão importante quanto a revelação divina é a iluminação e interpretação. E sem iluminação de Deus, nós não temos como chegar ao conhecimento. Nós conhecemos o que está sendo tratado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim a respeito de iluminação: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então entenda, aqui o apóstolo Paulo está falando que assim como Deus ele criou luz das trevas, fazendo claro uma referência aí a Gênesis capítulo 1, onde fala que havia trevas, né, sobre a superfície das águas, e Deus falou, haja luz e houve luz. O que é isso? É iluminação. Havia trevas e Deus trouxe luz, iluminação. Então ele fala, esse mesmo Deus que fez sair das trevas luz, é o mesmo Deus que resplandeceu. A palavra resplandecer, ela implica luz. Uma coisa que é resplandecente, ela brilha. Então aqui está dizendo que Deus brilhou em nossos corações para o quê? Para a iluminação do conhecimento. Então, para a gente ter conhecimento da palavra de Deus, ele precisa então iluminar os nossos corações, iluminar a revelação. Nós vemos falando sobre revelação, mas essa revelação precisa ser iluminada, a luz precisa resplandecer. Para que iluminação? Para o conhecimento da glória de Deus. Então, quem ilumina, quem resplandece é o Espírito Santo de Deus. Lá em João 16 e versículo 13 fala assim: Mas quando vier aquele, Jesus falando sobre o Espírito Santo, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse guiará a toda a verdade é um dos ministérios do Espírito Santo. Como é que ele nos guia a toda a verdade? Ele nos guia a toda a verdade iluminando. A revelação já foi dada, mas ele vai nos levar à verdade, ele vai iluminar. Sem a iluminação, sem a direção, ele vos guiará. Sem ter este guia, mesmo com revelação, nós não podemos chegar ao conhecimento da verdade. Então o Espírito Santo vem iluminar para nos guiar a toda a verdade. Deus vem iluminar para que a gente possa ter conhecimento da revelação que ele tem trazido. Agora, quando a gente ouve essa questão que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, existe muitas vezes uma certa confusão. Eu já ouvi pessoas dizer, por exemplo, que nós não precisamos de ninguém para nos ensinar nada. Não é necessário pastor, professor, não precisa ter doutores e mestres, não precisa ter alguém que ensine, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que vai nos levar, vai nos guiar a toda a verdade.
Está falando que Deus faz resplandecer nos nossos corações para a iluminação do conhecimento. Então, o argumento, eu já ouvi pessoas dizerem que não precisa ir para a igreja, eu não preciso de pastor, não preciso de professor, não preciso nada disso. Por quê? Porque, por exemplo, 1 João 2, 27 fala assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Aí a gente pergunta, que unção é essa? Essa unção que está se referindo, a gente pode voltar para 1 João capítulo 2 e versículo 20, eu li agora o 1 João capítulo 2, versículo 27, a gente volta para o 20, diz assim: e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Que unção é essa? Essa palavra unção está se referindo ao selamento, se refere à presença do Espírito Santo no momento da salvação. Quando nós somos salvos, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos essa unção do santo, se referindo a Deus. Essa unção é quando o Espírito Santo vem e nos sela. O Espírito Santo agora habita em nós. É o mesmo Espírito Santo que fala lá em 2 Coríntios 4 e 6, onde que fala que Deus vai resplandecer a luz em nossos corações para a iluminação do vosso conhecimento. É a mesma unção do mesmo Espírito em João 16, que fala que Ele nos guiará a toda a verdade. É essa unção, ou seja, sem essa unção que está falando aqui, nós não temos como ser levados à verdade. Sem essa unção não tem como a gente ser iluminados. Então essa unção aqui está dizendo que nós precisamos dessa unção, nós precisamos do novo nascimento, nós precisamos da presença e o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos conhecer, ser iluminados e ser guiados a toda a verdade. Mas não quer dizer que nós estamos completamente isentos de ter alguém para nos ensinar e nos guiar. Como assim, pastor? Bom, se fosse verdade, se a gente não precisasse de pastores, professores ou ninguém que ensinasse, então versículos como Romanos 12, versículo 6, teriam que ser retirados da Bíblia. Romanos 12, 6 fala assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então veja bem, o mesmo Espírito Santo que nos leva à verdade, o mesmo Espírito Santo que nos ilumina para ter conhecimento da glória de Deus, é o mesmo Espírito Santo que capacita pessoas no corpo de Cristo, na igreja local, para que tenham o dom de ensinar e que devam fazê-lo com dedicação. Então veja bem, é tudo o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá os dons espirituais, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, é o Espírito Santo que nos ilumina para ter conhecimento da glória de Deus. Então está tudo junto. Então não quer dizer que nós não precisamos de alguém que nos ensine. Agora também quer dizer que você não precisa ser ensinado exclusivamente por um pastor ou um professor. Você pode, independentemente, através do ministério do Espírito Santo, e a palavra de Deus que foi inspirada através de quem? Do mesmo Espírito Santo. Faz tudo parte do ministério do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos sim, com a palavra de Deus e o ministério do Espírito Santo de Deus, a gente pode aprender, Ele pode nos levar à verdade através da sua palavra. Mas isso não exclui o fato que Deus deu os dons espirituais para pessoas da igreja, que Deus deu pastores, Deus deu mestres e doutores, para quê? Para ensino, e que haja dedicação ao ensino. Versículos como Efésios 4 e versículo 11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essa palavra doutores, ela é a palavra grega didaskalos, onde nós temos didática. Nós derivamos dessa palavra didaskalos, didática. Então Ele deu doutores. Não são doutores de filosofia, doutores de medicina, são doutores de ensinar. Ele deu pessoas que têm um ministério, dom de didática, de ensinar. Então é necessário, a igreja está equipada, ela é necessária, ela faz parte desse processo, mas nós podemos também aprender
casa, sozinho. Nós falando com Deus, em oração, pedindo para o Espírito Santo nos guiar pela verdade, iluminando o nosso conhecimento, é bem possível e nós devemos buscar isso também. Então, o Espírito Santo nos leva à verdade interiormente, ao passo que professores ou doutores, eles podem ensinar externamente. Já tivemos pessoas aqui na igreja, 2 pessoas sentaram no mesmo culto, na mesma aula, ouviram a mesma lição, a mesma mensagem do mesmo pastor. Um aprendeu alguma coisa, um foi edificado, um foi iluminado, um foi levado à verdade e o outro saiu daqui do jeito que entrou. Não foi guiado, iluminado, não aprendeu nada. Qual a diferença? Foi o professor, foi o pastor? Não, foi o mesmo pastor, estão na mesma aula, o mesmo professor, estão na mesma matéria. Qual a diferença? Um estava aberto para o Espírito Santo e o outro não. Um estava ouvindo o Espírito Santo e o outro não. Um talvez houvesse entristecido ou extinguido o Espírito Santo e o outro não. Ou um era salvo e o outro não. Mas o Espírito Santo é que vai ensinar por dentro. Eu posso ensinar por fora até ficar rouco, mas é o Espírito Santo que vai ensinar interiormente. Aqui fala em 2 Coríntios 4:6, que nós vemos aqui, que quem resplandeceu em nossos corações. Eu posso falar a sua mente, mas só Deus pode falar o seu coração, se você o deixar. Tá? Então, é importante essas duas faces. Atos 8, versículo 30, fala assim, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Aqui falando sobre Filipe e o eunuco, quando o eunuco foi levado a Cristo por Filipe. E disse, entendes tu o que lês? Então Filipe foi para ele e perguntou para o eunuco que estava lendo lá Isaías. E Filipe perguntou, entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Então veja bem, alguém tinha que ensinar o eunuco. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. É bom notar aqui o seguinte, o eunuco, quando foram essas palavras, ele era salvo? Não, ele não era salvo. Ele foi salvo depois que Filipe ensinou a ele. Então existe aí uma vasta parte da humanidade que não tem como ter essa liderança, essa iluminação, porque eles não têm o Espírito Santo habitando neles, porque eles não são salvos ainda. Eles não conhecem a Cristo, o Espírito Santo não está habitando, eles não têm como ser iluminados ou guiados. Cabe a quem? Cabe a nós ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o Evangelho. Ensinar, porque o Evangelho, a fé começa na mente. Eles têm que conhecer certas coisas, para acreditar certas coisas, para poderem aceitar o Evangelho e serem salvos. Tá? Então, o Espírito Santo fala ao interior, mas precisa haver interação humana, tanto para o perdido, como também para o salvo evidente. Então, vamos começar hoje a ver essa questão de iluminação e interpretação, porque é muito importante a face na sequência da revelação que nós temos visto essas últimas 2-3 semanas. Então, vamos começar definindo a nomenclatura. Vamos trazer algumas definições do que algumas das palavras se referem. Por exemplo, a palavra iluminação. O que quer dizer a palavra iluminação? O que ela se refere? Bom, nós sabemos que o Espírito Santo, ele ilumina, ele mostra, ele traz luz a uma verdade que já foi revelada. Por isso que é tão importante, e é na sequência, iluminação e interpretação, porque a iluminação só ocorre ao que já foi revelado. Iluminação não é revelação. Iluminação é quando Deus coloca luz no que já estava lá. Já havia sido revelado e ele só trouxe luz. A palavra grega, que é traduzida por iluminação, é a palavra fotizo, ou derivados de fotizo. Mas fotizo vem de fotos. E fotos quer dizer luz. Aí nós temos fotografia. Fotografia quer dizer, grafia é desenho, fotografia é você desenhar com luz. Nós temos fotossíntese, é justamente aquele processo que a luz é transformada, ela transforma-se e cria-se em outra coisa. Então, iluminar é justamente isso, é trazer luz. Trazer luz é uma coisa que já existia. Olha comigo em Efésios capítulo 1, nós lemos agora há pouco, e o versículo 17 e o 18. O versículo 17 e 18, mas vamos primeiro para Efésios 3. Depois a gente volta para... a gente leu Efésios 1, 17 a 18, nós lemos sobre que fala sobre a revelação, né? O Espírito de conhecimento, sabedoria de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, iluminado os olhos do vosso entendimento. Mas Efésios 3, 9 fala o quê? Efésios 3, 9 fala, e demonstrar a todos qual seja
a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, é um mistério. Por que era um mistério? Porque não havia sido iluminado. Estava escondido nas trevas, não estava na luz. Então, para demonstrar, ou seja, trazer à tona esse mistério que estava escondido, Deus usa de iluminação. Ele joga luz. Se o quarto aqui estivesse escuro e houvesse uma cobra no canto, você não ia saber, até que alguém pegasse uma lanterna, acendesse a luz e jogasse luz naquela situação, você saber o que estava acontecendo. Exatamente a mesma coisa que está falando aqui, que Deus ele usa a iluminação para trazer o conhecimento daquilo que estava escondido. Olha comigo para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, nós lemos agora há pouco o 20, vamos ler o 19, que diz assim: saíram de nós, está falando sobre pessoas que se separaram da igreja, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Então isso aqui é Deus nos comunicando o seguinte: tem gente que se afasta da igreja pelo fato que eles nunca foram da igreja. E Jesus falou a parábola do joio. Então tem pessoas que saem da igreja, não quer dizer que todo mundo sai da igreja, porque é joio, tem gente que por algum motivo vai morar em outro lugar, ou uma coisa assim. Então não quer dizer que quem sai de uma igreja é porque não era de nós, mas aqui está falando que existem pessoas que não eram de nós, se tratava de joio, e aqui fala que Deus ele vai mostrar isso, ele vai revelar isso, jogando o quê? Jogando luz, né? Jogando conhecimento. Olha comigo para o versículo 27 de 1 João 2. A unção que vós recebestes dela fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e com ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, quando Deus mostra alguma coisa para a gente, quando Deus ilumina alguma coisa para a gente, nós temos que permanecer naquilo que foi mostrado, aquilo que foi iluminado, porque agora nós somos responsáveis pela iluminação que nós temos. Lembra que nós vimos em questão de revelação, que toda a humanidade é responsável pela revelação que Deus tem dado. Tanto que ele fala que as coisas de Deus, seu poder invisível, seus atributos, etc. e tal, são plenamente vistos e claramente se entendem, para que os homens sejam o quê? Inexcusáveis. Então veja bem, se a revelação geral, ele está falando sobre a revelação geral, se a revelação geral de Deus faz os homens responsáveis pela aquilo que lhes foi revelado, quanto mais a iluminação, que é um passo a mais. Porque para ser iluminado tem que haver salvação. Não tem como você ser iluminado sem a unção. A unção é o Espírito Santo de quando a gente é salvo. Então nós somos muito mais responsáveis, nós vamos prestar contas muito mais pelo que fomos iluminados do que pelo que nós fomos revelados. Porque a revelação é geral, pelo menos no tocante, a revelação geral é claro, geral para todo mundo. Com isso em mente, vamos ver rapidamente aqui o que eu chamo de os 3 Ds. A palavra D, porque são 3 coisas que começam com D, para você lembrar com facilidade. Os 3 Ds da iluminação. Os 3 D da iluminação que a gente encontra lá em 1 Coríntios capítulo 2. Olhem comigo, 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler do 9 ao 13, mas eu vou ler pausadamente. Tá? Vamos ler primeiro o 9 e o 10, para falar sobre o primeiro desses 3 Ds que nós temos nesse texto aqui, que descrevem a iluminação bem claramente. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, em relação à iluminação, o primeiro D é divulgação. É divulgação. E divulgação nada mais é do que revelação. Quando Deus está divulgando, revelando, mostrando, e aqui ele fala no versículo 10, Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Ele divulgou através do quê? O Espírito. Note que é um Espírito com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus.
Então a primeira coisa da iluminação é a revelação, como eu falei agora há pouco. O segundo D está no versículo 12. O versículo 12 fala assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, esse Espírito com E minúsculo, indicando que não é o Espírito de Deus, é o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Esse Espírito que provém de Deus está com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito de Deus, ele nos dá, ele vem para que pudéssemos conhecer. Note aí, se a gente não tivesse o Espírito Santo de Deus, nós não poderíamos o quê? Conhecer. Então o segundo D é descoberta. O primeiro D é divulgação, quando Deus ele divulga, ele revela. O segundo D é descoberta, através do Espírito Santo ele mostra isso para a gente. E a terceira parte é no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras, e note bem essa palavra, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas falando sobre as palavras, que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Então nós temos aqui a última parte da iluminação, que é o registro ou a documentação. Como documentação? Como é que ele fala aqui? Ele está falando, as quais também falamos não com palavras humanas, mas essas se referindo às palavras. A Bíblia é cheia de quê? Palavras. Quando eu falo com quê? Palavras. Quando você entende alguma coisa, você recebe aquele entendimento através de quê? Palavras. Então aquelas palavras são o registro de uma verdade divina. Ela tem que ser colocada em palavras para que a gente possa transmiti-las oralmente ou graficamente escrita. Mas de alguma forma ela tem que ser transmitida, tem que ser registrada. E ela é registrada através de palavras. Tá bom? Então aí nós temos então a divulgação, a descoberta e a documentação. E aí que entra, uma vez que nós temos essas palavras, o que nos leva então agora é justamente a interpretação. Porque eu posso falar uma palavra, mas o que vai registrar em você é como você interpreta essas palavras. Então a revelação é seguida de iluminação, e a iluminação é seguida de interpretação. Porque sem iluminação, a revelação ela é inútil. E sem a interpretação, a iluminação e revelação é igualmente inútil. Tanto que nós temos hoje várias seitas e falsas religiões que têm um problema. Muita religião, eles tiveram a revelação, tiveram até a iluminação, mas não tem a interpretação correta. Eles chegam a conclusões malucas e equivocadas daquilo que foi revelado, iluminado. Por quê? Porque está faltando um componente de interpretação. Interpretação é quando o Espírito Santo ajuda o crente, o salvo, a entender o sentido correto daquilo que foi revelado e iluminado. O sentido correto. A interpretação está ligado bem proximamente com iluminação, mas é um processo separado dessa interpretação. E fatores importantes para a gente interpretar corretamente aquilo que foi documentado, registrado, são, número 1, ele viu o quê? Contexto. Note que nós lemos aqui em 1 Coríntios 2,13, falando que o Espírito Santo fala com palavras, ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Então o Espírito Santo nos ensina. Como que nos ensina? Comparando coisas espirituais com as espirituais. Por isso que é importante, quando você está trabalhando com revelação, iluminação, interpretação, você usar apenas palavras espirituais. E o grande problema com todas as falsas religiões, com todas as teologias equivocadas, é porque eles adicionam coisas que não são espirituais. Nós falamos sobre isso quando tratamos da teologia sistemática. Nós temos aí, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica adiciona as bulas papais e os decretos papais à revelação divina. Nós temos aí os Testemunhos de Jeová, uma seita que adiciona as revelações do Senhor, Russell, que tem lá os seus equívocos. Nós temos os Mormons, que adicionam o livro de Mormon. Nós temos o Adventista, outra seita, que adiciona as profecias de Ellen White. Nós temos aí os muçulmanos. Os muçulmanos, eles aceitam o Velho Testamento e até aceitam o Novo Testamento, sabia disso?
só que eles acrescentam as profecias de Maomé. Então nós temos uma série de situações onde foi revelado e foi até mostrado a palavra de Deus. Nós temos os judeus foram culpados de quê? Jesus falava, olha, vocês estão adicionando coisas às leis, da lei, você está acrescentando princípios humanos, filosofias humanas e me desonrando. Eles estavam levando em consideração os que os fariseus inventavam mais do que a palavra de Deus dizia. Os fariseus diziam, por exemplo, se você tinha uma responsabilidade com os seus pais, de cuidar deles financeiramente, materialmente, se você desse aquilo como oferta no templo, você então estava excusado, você podia pegar o dinheiro que seria para ajudar o seu pai, você podia dar aquilo como oferta no templo, enquanto não certo. Jesus falou, não está certo coisa nenhuma. Agora, vocês estão honrando o ensino dos fariseus e estão ignorando o que a lei de Deus está falando. Então, sempre a questão de você incluir algo que não é espiritual, você sempre vai ter problemas. Quando você começa a ter revelações extra-bíblicas, quem aqui já ouviu falar de pessoas que dizem que foram para o inferno? Eu estive no inferno 3 vezes. E foi até 3 vezes. Primeiro eu falo que o inferno, você entra, mas você não sai. Não tem essa, você vai e volta, não tem essa. Mas tem gente que fala, que traz revelações do inferno, de uma visão que tiveram do inferno, tiveram um sei lá o que foi, e acrescentam isso. E criam doutrinas e teologias em cima de coisas que não são espirituais, que são carnais. O resultado é o quê? O resultado é que você tem a interpretação errada. Porque você não está usando espiritual com espiritual. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa é o contexto. Nós temos que ter cuidado com o contexto. O contexto é comparando espiritual com espiritual, o contexto bíblico. A grande maioria das heresias, você vai ver que alguém tira, às vezes não é nem um versículo, às vezes é uma parte de um versículo, que eles cortam aquela parte daquele versículo e fazem a maior festa com aquilo, ignorando o resto da Bíblia completamente. Bom, primeiro o contexto. Segunda coisa, o significado das palavras. O que as palavras querem dizer? Qual o sentido das palavras? E nós temos que entender o sentido das palavras como escrita e como entendida naquela época. Por exemplo, a palavra perfeito na Bíblia, a palavra perfeito, ela quer dizer completo. Então tem muita gente que acha que o crente é perfeito, sem pecado. Não é isso que está falando. Você tem que entender qual foi o sentido quando a pessoa escreveu e qual foi o sentido quando a pessoa leu aquilo. Então você tem que ter um entendimento do sentido da palavra, dos fatores culturais e linguísticos da época. É importante. É importante você entender. É importante outras passagens bíblicas que vão dar apoio ou tirar apoio da interpretação que você chegou ou não chegou. Então são todos fatores que vão pesar muito para a gente interpretar corretamente essa questão. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre interpretação e algumas ferramentas, algumas regras básicas, mas isso fica para a semana que vem. Quero agora ver algumas coisas que tratam da distinção entre inspiração e iluminação. Porque iluminação, como nós já vimos, é quando Deus ele mostra alguma coisa que já foi revelada. Uma coisa que já foi revelada, uma coisa que já foi inspirada. A palavra inspirada está falando que Deus respirou, Deus falou. Então, Lucas capítulo 1, nos traz o primeiro exemplo de algumas distinções ou contrastes entre inspiração e iluminação. Lucas 1, versículo 1 fala assim: E tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos e os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. A primeira distinção entre inspiração e iluminação é quando há inspiração sem que haja revelação. Um exemplo aqui, vamos ler. Lucas, quando escreveu o seu evangelho, houve revelação? Não. Houve inspiração, porque a Bíblia toda é inspirada, mas não houve revelação. Deus não mostrou nada para ele. O que ele escreveu, ele mesmo fala.
havendo-me já informado minuciosamente de tudo. Aqui ele fala no versículo 2, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Lucas, ele usou de pesquisa, ele usou de contato pessoal, ele entrevistou, ele correu atrás, ele trabalhou diligentemente para apurar e juntar informação. Nada foi revelado para ele. Nada foi revelado. Foi inspirado, mas não foi revelado. Ele precisou correr atrás. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que estudar, temos que correr atrás, estudar a palavra de Deus. Não há nenhuma revelação, há sim inspiração, no sentido que Deus, ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos levar, resplandecer em nossos corações, para que a gente entenda aquilo que nós estamos pesquisando. Mas o que Lucas fez foi inspiração sem revelação. O que Lucas fez foi uma pesquisa. Ele fez um estudo, ele fez entrevista, ele correu atrás da informação. Tá? Vamos para agora inspiração com revelação. Nós vemos agora em Lucas quando houve inspiração sem revelação. Vamos ver agora a inspiração com revelação. Apocalipse 1 e versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aí versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Está vendo aqui como é que houve o quê? Houve inspiração com revelação. Ou seja, Deus revelou a João informação que não havia sido previamente revelada, mostrada ou conhecida. Lucas foi diferente. Lucas, a informação já estava lá. Lucas, Deus já havia revelado aquilo a quem? As pessoas que presenciaram tudo. Lucas nunca esteve na presença de Cristo. João esteve, Mateus esteve, Marcos esteve, Pedro esteve. Lucas nunca esteve na presença de Cristo. Então, o que Lucas apurou foi o que foi revelado, mas não a ele. Foi revelado previamente a outras pessoas. E foram essas outras pessoas que Lucas foi interrogar, entrevistar e pesquisar. É isso que ele fala aqui: havendo-me já informado minuciosamente de quem? Os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Agora, em Apocalipse, com João é diferente. João não sabia das coisas que iam acontecer nessas 7 igrejas. E Deus está aqui então revelando, mostrar a seus servos. Que servos? Os servos que estavam nessas 7 igrejas. Deus queria mostrar para os servos, irmãos que estavam nessas 7 igrejas da Ásia, o quê? O que brevemente deve acontecer. E enviou pelo seu anjo. Tá? Então, ele quis mostrar, dizer para as pessoas na igreja o que não havia sido previamente revelado. Para isso tem que ter o quê? Inspiração com revelação. Lucas foi inspirado, mas sem revelação. Sem revelação a Lucas, foi revelado às pessoas que ele entrevistou, foi revelado a eles, ele foi lá, correu atrás, entrevistou. Eu também nunca vi Jesus, e nem você nunca viu Jesus. E é diferente que muita gente fala, ninguém nunca viu Jesus há muito tempo, que ninguém bate os olhos em Jesus. Agora, nós podemos aproveitar do testemunho do que foi revelado a outras pessoas que os registraram. Assim como nós lemos aqui em Apocalipse 1:11, onde fala justamente o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o no livro. Então, as coisas que foram reveladas foram escritas no livro. E nós podemos agora fazer o quê? Eu não conheci Jesus pessoalmente, mas eu posso, como Lucas, conhecê-lo através do testemunho de outras pessoas. Aqui foi sim revelado e inspirado outras coisas que Deus pode então passar para nós. Tá bom? Então nós temos inspiração sem revelação, inspiração com revelação, e tem inspiração sem iluminação. Você tem a inspiração de Deus, mas você não tem a revelação. 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 10, fala assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que
tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. O que quer dizer isso? Ele está falando sobre os profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento foi dado inspiração, sim. Foi dado revelação, sim. Mas não foi dado iluminação. Eles não entendiam muita coisa que nós entendemos hoje. Olha para Daniel, para explicar um pouquinho mais. Daniel 12 e versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel falando, ele ouviu, mas não o quê? Não entendeu. Entendeu o que? É iluminação. Ele ouviu e falou, eu não estou fazendo sentido nenhum disso. Não tem pé, não tem cabeça, eu não estou entendendo nada. Revelação sem iluminação. Mas continua. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele falou assim, Deus, para que isso? Qual vai ser o fim? Para que está me dizendo isso? Eu não estou entendendo nada. E ele disse, versículo 9, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Deus falou, você não está entendendo e nem vai entender. Porque essas coisas estão seladas e só vão ser entendidas no fim. Lá na frente, não é para você agora. Então isso é o que? É revelação sem iluminação. Tem muita coisa que hoje nós olhamos para trás, no Velho Testamento, a gente entende com muito mais profundidade do que eles entendiam. Por quê? Porque foi dada inspiração, revelação sem iluminação. E hoje nós temos essa iluminação e a gente entende mais perfeitamente, mais completamente, muita coisa que eles não entendiam. Por quê? Porque a nós foi dado um grau de iluminação maior do que antigamente. Lembra que antigamente, muitas vezes, as pessoas tinham só parte daquilo que nós temos hoje na Bíblia. Eles, por exemplo, não tinham o Novo Testamento. Claro. E muitos deles, e muitas das partes, por exemplo, Jacó, Isaac, Abraão, sabe quantos livros da Bíblia eles tinham? Nenhum. Foi Moisés que começou a escrever, a registrar as palavras. Moisés. Então, Abraão, então entenda, Deus aparecia para Abraão, Deus aparecia para Jacó, Deus aparecia para Isaac, aparecia. E muita gente fala, eu quero isso hoje. Gente, vocês têm a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, a unção que nos leva à verdade. Eles não tinham isso. Então Deus trabalhava de uma forma diferente com eles para o quê? Para revelar, para inspirar, iluminar. Uma coisa que nós temos de outra forma, muito melhor e muito mais completa. Não é tão sobrenatural, não é tão uma coisa tão fantástica. Tá? Mas tem gente que só quer o fantástico, tem gente que só quer saber do sonho, da visão, Deus falando, Deus... Gente, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham a unção do Espírito Santo, eles não tinham a palavra de Deus perfeita e completa. Tá? Então Deus trabalhava aqui. Então, muitas vezes os profetas do Velho Testamento não eram iluminados para que pudessem entender completamente aquilo que estavam revelando. Tanto que os próprios apóstolos não tinham a iluminação, depois eles tiveram, mas até a morte de Cristo, eles achavam que Cristo ele vai morrer. Pedro não aceitou isso, mas eles pensavam, Cristo ele vai vir e ele vai começar o seu reino milenar. A gente estamos esperando a volta de Cristo, que vai nos arrebatar. Haverá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois o reino milenar. Eles achavam que não. Jesus, você não é o Messias? Oh, Senhor, quando vai começar o vosso reino? Eles perguntavam isso para ele. Senhor, quando vier o vosso reino, eu quero sentar à direita e meu irmão aqui à esquerda. Por quê? Eles achavam que o reino ia começar ali. Eles não tinham a iluminação de entender que havia essa época da igreja, que já vai mais de 2000 anos. Está chegando no fim. E que Cristo viria, e haveria o arrebatamento, haveria o tribunal de Cristo e as bodas, para então houvesse o reino, para então Deus voltar a tratar com Israel. Eles não tinham iluminação para entender isso. Profeticamente eles não tinham isso. Então, isso é inspiração sem iluminação. E por último, existe inspiração com iluminação. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí nós temos o que? Nós temos a inspiração com iluminação. Porque o Espírito de Deus, ele vem para que pudéssemos conhecer. É a unção. É a unção. Nós temos o Espírito Santo de Deus para que a gente possa conhecer, a gente possa ter um entendimento, para que a gente possa então saber a verdade. É muito importante a gente entender como tudo isso se encaixa. Revelação, interpretação
e iluminação, revelação, iluminação e interpretação, é importante entender como se encaixa a sequência, porque isso vai nos dar uma compartimentação de como Deus trabalhou em épocas diferentes, como voltando a falar sobre a teologia dispensacional. Deus, como eu falei agora há pouco, trabalhou diferentemente com Abraão, Isaac e Jacó do que trabalha com a gente hoje. E a gente querer ter uma teologia que quer replicar, refletir, por exemplo, a teologia do pacto, tudo do Velho Testamento e do Novo Testamento, você vai ter problemas. Por quê? Porque é uma dispensação diferente. Por dispensação é simplesmente dispensar. O que é uma dispensa? Alguém que dispensa, alguém que distribui, alguém que maneja, alguém que está dando, dispensando. Uma máquina dispensadora são essas máquinas que você coloca a moeda e você compra alguma coisa. Pode ser uma lata de refrigerante, pode ser o que seja. É o quê? É uma máquina dispensadora, ela está dispensando, está distribuindo. Então Deus lhe dispensou o seu plano para o homem de formas diferentes através do tempo. Por quê? Porque não havia aquilo que é perfeito. As pessoas não tinham toda a palavra de Deus, não tinham o Espírito Santo que habitava, então a dispensação da verdade era diferente em diferentes épocas. É importante a gente entendendo essa questão de iluminação e interpretação, ela é crucial para a gente ter um entendimento bem fechado em relação a isso. Bem? Semana que vem nós vamos voltar, nós vamos ver algumas regras básicas de interpretação que são importantes para a gente poder ser iluminado e poder ter uma interpretação correta do que Deus está falando. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por o Senhor nos revelar.